Olá a todos, bem-vindos ao Andar de Moto, hoje na presença de duas máquinas muito especiais. A novíssima Husqvarna Norden 901 e a consagrada Triumph Tiger 900 Rally Pro. Consagrada porque desde o seu lançamento que reuniu o consenso da crítica e se diferenciou no segmento aventura pelo seu tricilíndrico de cambota desfasada e uma capacidade ciclística aprimorada. Depois de ter gerado muito interesse na sua apresentação como protótipo, a Husqvarna Norden 901 nasce de uma base de sucesso, a KTM 890, e posiciona-se como um produto premium com os mesmos pergaminhos aventureiros da sua irmã austríaca. Colocámos ambas à prova no asfalto e no fora de estrada e vamos contar-vos tudo. Estas são duas das mais equilibradas e versáteis motos do mercado. O seu segmento tem as fronteiras cada vez mais esbatidas, mas poder-se-ia dizer que, tanto em termos de potência como em termos de cilindrada, situam-se a meio do espectro. No entanto, destacam-se das demais concorrentes pela excelência do desempenho dinâmico, pelo elevado nível de equipamento e funcionalidade, e também ainda pelo design. Suficientemente potentes, ágeis e leves para uma utilização no dia-a-dia, anseiam por percorrer longas distâncias, não importando o piso, a meteorologia ou o destino. A ergonomia bem conseguida, os interfaces do utilizador bastante intuitivos, a proteção aerodinâmica eficaz e a boa gestão do calor irradiado pelo motor aliam-se ao prazer de condução e à confiança transmitida pela ciclística, para tornar em qualquer momento aos seus comandos numa experiência memorável, seja qual for o tipo de utilização, e por valores bem mais razoáveis do que as irmãs de maior cilindrada. Mergulhemos primeiro no Husqvarna Norden 901. Foi em 2019, o último ano de normalidade, que o Husqvarna apresentou um protótipo que deixou a comunidade de motociclistas aventureiros, e não só, de olhos arregalados. Impactante, com um look que prometia estar pronta para tudo, a Norden 901 aproveitava a base da KTM 890 e levava-a para outro patamar. Passados 2 anos, apenas ficámos com pena dos faróis auxiliares não serem amarelos, porque a marca conseguiu replicar quase na íntegra o desenho original. Ao vivo, a silhueta negra dá-lhe uma presença esquiva, quase enigmática. O farol redondo e as carnagens a fazerem uma ligação entre o ecrã frontal e o depósito alongado harmonizam as linhas. A Norden sente-se compacta, com os volumes bem disfarçados. A grande diferença ciclística são as suspensões, onde é revelado o seu verdadeiro posicionamento. As suas especificações quedam-se entre a versão mais estradista da KTM 890 Adventure e da mais extrema 890 Adventure R. Tal facto faz com que o assento da Norden se apresente um pouco mais alto, mas é de longe bem mais acolhedor do que a sua irmã laranja. Tudo o resto é-nos familiar. O motor bicilíndrico continua explosivo e cheio de caráter, é um gozo vê-lo subir de rotação. A transmissão ganha um quick shift bidirecional de origem e o depósito de combustível alongado vê o seu formato ligeiramente alterado. Não temos ajustes aerodinâmicos. A Husqvarna disponibiliza um ecrã maior na sua lista de acessórios, também sem regulação em altura. O painel de instrumentos TFT ganha um novo design, escuro e estilizado, para manter um modo furtivo presente em toda a máquina. A eletrónica permanece semelhante à KTM 890 Adventure, tudo interligado por uma unidade de medição inercial. Existe também a possibilidade de conectividade ao smartphone via uma app dedicada, permitindo navegação por indicações simples e controle multimédia. Todos os comutadores são familiares, incluindo a ausência de indicadores de emergência, assim como a ergonomia caracterizada pelo guiador baixo e curto. Saúda-se a presença do cruise control de série, importante em máquinas que se querem para grandes viagens. A Norden 901 pretende ser um produto premium, uma versão exclusiva da Husqvarna para uma maxi trail de aventura. Pintar uma tela diferente com tão bom modelo não parece ser um exercício fácil, mas a marca sueca conseguiu com distinção. Sabem quando gostamos bastante de uma moto, mas esteticamente fica aquém do que gostaríamos? Demoramos horas a explicar aos nossos amigos as suas maravilhas, mas depois estacionamos e não olhamos 2 vezes para trás, naquele puro exercício de admiração. Esse era o cenário mais provável com a KTM 890, mas para gáudio dos fãs do modelo, a Husqvarna vestiu a Norden com classe e atitude. As formas são reconhecíveis, o conjunto frontal está mais harmonioso e as linhas fluem com outro sentido ao longo de toda a moto. Tem uma assinatura visual típica da marca sueca e os mais saudosos irão lembrar-se de uma certa 990 quando estiverem aos seus comandos. É chegada a altura de olharmos melhor para a Triumph Tiger 900 Rally Pro. Um motor tricilíndrico de 888 cm3 é um dos grandes trunfos da aventureira britânica. A cambota, com formato em T apresentando um desfazamento a 180 graus e uma ordem de ignição revista, produzem uma entrega de potência engenhosa, assegurando assim uma melhor tração. Nesta versão de 2020, com homologação Euro 5, a Tiger 900 apresenta um caráter muito específico, com uma resposta imediata e contundente ao acelerador e uma entrega progressiva.
Conta ainda com uma generosa reserva de binário a baixa rotação, em paralelo com notas de admissão e escape bastante melódicas. Como a potência não é nada sem controle, a ciclística e o pacote eletrónico, ambos de elevado nível mas sem exageros tecnológicos, empenham-se em garantir elevados níveis de confiança que proporcionam um enorme prazer de condução. Na prática, a Tiger 900 Rally Pro, a mais equipada de toda a família, parece uma menina bem comportada, mas quando a mostarda lhe chega ao nariz, que é como quem diz a gasolina lhe entra abundantemente nos cilindros, parte literalmente a louça toda, pedindo messas a qualquer outra em termos de desempenho dinâmico. E se bem que os seus 87 Nm de binário não são, nos moldes atuais, um valor que chama a atenção, é também verdade que poucos serão os motociclistas que, em circunstâncias normais, vão conseguir estar perto de encontrar o seu limite. No entanto, isso não será por falta de apoio da ciclística nem das ajudas eletrónicas à condução, pois a simples incorporação de uma unidade de medição de inércia aponta recursos que permitem níveis de pilotagem bastante interessantes, sempre com elevados níveis de segurança. São 6 modos de condução, 3 dedicados ao asfalto, 2 dedicados ao fora de estrada e um completamente parametrizável. O enorme e bastante informativo ecrã TFT de 7 polegadas completa a interface com a possibilidade de ligação à app MyTriumph. Esteticamente bem cuidada, ergonomicamente bem concebida, luxuosamente equipada, tem na qualidade dos seus componentes o seu grande argumento e a razão de ser um produto premium cuja presença não passa despercebida. A par da revolução interna no motor tricilíndrico, operada pela alteração dos intervalos de ignição, a característica ciclística que mais nos surpreendeu na Tiger Rally foram as suas suspensões. As Showa totalmente reguláveis têm um curso generoso dianteiro de 240 mm e o que mais gostámos foi a sua progressividade. Se no asfalto nos deram o feeling necessário para fazer a Jante 21 quebrar o seu momento angular na inserção em curva, no fora de estrada fazem da Tiger uma arma de respeito a atacar os troços mais agressivos. Não foram poucas as vezes em que acreditámos que tudo ia correr mal, exagerando na abordagem com estes pneus, mas a moto nunca perdeu a compostura. Impressionante. Em estrada, tanto a Husqvarna como a Triumph são motos que foram concebidas para rolar muitos quilómetros de seguida. As grandes viagens serão a sua praia. Em ambas, o conforto a bordo é elevado, destacando-se a Triumph por uma maior proteção aerodinâmica e uma ergonomia ligeiramente mais aprazível. Por outro lado, nas manobras e graças ao seu centro de gravidade mais baixo, a Husqvarna revela-se bastante mais leve, apesar de efetivamente registrar cerca de mais 3 kg de peso a seco. Em termos de autonomia, a vantagem, apesar de curta, fica do lado da Husqvarna. Os seus 19 litros de capacidade do depósito têm menos 1 litro que a Triumph, mas os seus consumos conseguem ser marginalmente melhores. Ambas as interfaces do utilizador são bastante lógicas, com a Husqvarna a mostrar-se mais simplificada em termos de operação por ter menos botões. Neste capítulo, a Tiger é mais conservadora, não permitindo que o ABS permaneça desligado nos modos off-road quando cortamos a ignição. Verdade seja dita, foram maiores os sustos quando sentimos a roda traseira da Norden a bloquear, quando julgávamos que os modos mais estradistas fariam reset ao ABS. Aos seus comandos, as sensações são muito semelhantes. A estabilidade tanto na estrada como na saída das curvas, a contundente resposta ao acelerador, o elevado conforto proporcionado pela boa ergonomia e pela excelente suspensão, além de um posto de condução desafogado, são ingredientes que, presentes em ambas, são basicamente tudo o que se necessita para se desfrutar de um elevado prazer de condução em momentos inesquecíveis. Uma nota especial para a travagem superior da Tiger, onde os Bremse Lema puxam dos galões para mostrarem o que valem. Apesar de, para este comparativo, estas motas estarem equipadas com pneumáticos completamente diferentes, para utilizações distintas, não deixou de ser curioso o excelente comportamento apresentado em asfalto pela Husqvarna, equipada com pneus Pirelli de tacos, que ombrearam sem qualquer reserva com os asfálticos pneus Bridgestone montados na Triumph. A qualidade de construção é elevada em ambos os modelos aqui testados. No entanto, a Triumph apresenta pormenores de requinte, como o ecrã para-brisas regulável em altura, mesmo em andamento, e defletores aerodinâmicos, além de punhos e assentos aquecidos de série, que conferem uma melhor qualidade de vida a bordo, sobretudo em condições meteorológicas adversas. Ficou bastante evidente que a Triumph se leva mais a sério que o Husqvarna, pelo menos no asfalto. Mais redonda e linear de motor, mais aveludada nas suspensões e com recursos tecnológicos mais focados para o efeito, fazendo com que a Norden pareça mais brusca e agressiva nas mesmas condições. Para o mesmo ritmo de andamento, ficamos sempre com a sensação de que a moto sueca é ligeiramente mais trabalhosa. Não é defeito, é feitio. No fora de estrada, tal como referimos anteriormente, as unidades ensaiadas calçavam gomas distintas. Tivemos de aprofundar as características ciclísticas que poderiam ser mais relevantes quando o terreno se torna mais desafiante, e a relativização do contacto com a máquina ao solo nunca é um exercício fácil. Todavia, se a Norden mostrou ser capaz de cumprir as exigências de atrito que o asfalto lhe propôs, montando um Pirelli Scorpion Rally, agora era a altura de colocar a Triumph em pontas dos pés.
trabalho a dobrar para os Bridgestone A41. Neste cotidiano eletrónico, qualquer aventura começa com a parametrização da máquina a preceito. O trabalho efetuado pelos engenheiros de software não merece ser menosprezado por supostos heróis que rapidamente deixam de o ser quando tudo corre mal. E com máquinas a passarem os 200 kg e a rondarem os 100 cavalos, as coisas podem correr mal muito depressa. A Tiger Rally Pro apresenta dois modos exclusivos para o fora de estrada, o Off-Road e o Off-Road Pro. Sendo que o segundo é a total ausência de ajudas, decidimos que o dia estava bonito demais para abusarmos da sorte. No modo Off-Road, o ABS fica desligado no eixo traseiro e o controle de tração fica distraído, porém atento, permitindo derrapagens bastante controladas. A confiança ganha com a boa ligação do punho direito à roda, um motor linear e intuitivo e sobretudo uns pneus mistos que deixavam antever o seu limite, permitiram bons momentos de diversão. A Triumph não se mostra brusca nas reações e dá tempo ao condutor para se adaptar à situação. Grande parte deste brilhantismo advém do comportamento exemplar das suspensões. As Showa são incansáveis na sua progressividade. Tem um contacto inicial que se adivinharia mole, mas surpreendentemente conseguem aumentar a carga de forma muito constante, quase suave na sua ação. Nunca perderam compostura nos ressaltos mais agressivos, nunca desistiram nas frequências mais ondulantes, e se o nosso cepticismo em relação à falta de taco na borracha nos pedia cautela, elas garantiam segurança e, sobretudo, confiança. A Tiger não é uma moto pequena. A sua acessível altura do assento permite milagres, o guiador largo garante estabilidade, mas o centro de gravidade sente-se nas manobras mais técnicas, sobretudo se a máquina ao lado tem por característica justamente o oposto. Por isso, nos surpreendeu a capacidade de tração no ataque inicial ao acelerador do tricilíndrico, muito recompensador quando o usamos para corrigir a postura e salvarmos qualquer situação delicada. O T-Plane é um híbrido estranho, que se mostra linear e cheio nos médios regimes, mas compassado o suficiente para nos dar a sensação de que estamos com pulsações motrizes típicas de outro motor. Na prática, resulta. Do outro lado da barricada, a furtiva sueca ria-se do perigo. Primeiro, porque estava bem calçada, e em segundo, porque este era o seu território. Assumidamente, seja pela especialização eletrónica, seja pela atípica distribuição de peso, a Husqvarna nasce com um pendor mais extremo e não tem pejo em demonstrá-lo. Os 9 níveis de controle de tração permitem jogar com a nossa intenção de querermos ou não dominar a máquina. A Norden e o seu motor intempestivo colocam à prova a nossa vontade de medirmos onde está o limite das nossas capacidades, porque tudo acontece de modo fácil e, sobretudo, muito rápido. É uma exigência recompensadora, porque quanto mais lhe pedimos, melhor ela se comporta e temos de estar à altura do acontecimento. As suspensões não têm a finesse das da Triumph, são mais responsivas e diretas, mas o seu casamento com uma geometria mais compacta e ágil moldam-lhe a atitude e elevam a fasquia. Este binómio de assertividade das mesmas, aliado à agressividade do motor, leva-nos a aumentar o ritmo, mesmo não querendo ou não tendo aptidões para tal. Felizes são as máquinas que nos desafiam. Nas manobras mais técnicas conseguimos perceber que o baixo centro de gravidade é um bónus. Há uma sensação de menor inércia a vencer e neste jogo de desequilíbrios constantes, esta característica é, sem dúvida, uma mais-valia. O guiador está mais próximo do condutor e é bem mais curto, e aqui entram as preferências ergonómicas de cada um, sendo que a precisão do mesmo é alavancada pelo facto de montar de série um amortecedor de direção. As diferenças esbatem-se mais do que se avolumam, e se a Triumph seria a escolhida para fazermos uma viagem, com um nível de requinte aventureiro superior, a Husqvarna seria eleita para acompanhar uns amigos com motos com metade da cilindrada e surpreendê-los com a sua capacidade endurista. O que a Triumph tem de sofisticação, a Norden compensa com uma forma mais crua de viver a aventura. Ambas são motos que os levarão ao fim do mundo, na certeza de que quando terminarem, vão querer repetir a proeza, seja no asfalto mais retorcido, seja no trilho mais empoeirado.
Vamos tentar organizar melhor este jogo das diferenças, porque os preços são comparáveis, mas as abordagens são bastante diferentes. A Triumph e a Husqvarna terão o seu público-alvo bem definido, enquanto que na Norden imaginamos uma moto de fora de estrada pronta para tudo, a Tiger mostra-se numa imagem mais clássica de uma trail. O engraçado é que as suas personalidades se misturam. O motor da Tiger e as suas suspensões conseguem o brilhante defeito de termos vontade de a sujar, de a desafiar, algo que a sua postura de qualidade de vida a bordo, típica de uma viajante, não daria a entender. Por outro lado, a agressividade latente da Norden, o seu motor mais explosivo, as suspensões mais assertivas, tornam-no uma muito divertida máquina numa estrada de curvas, mas para ser pilotada de faca nos dentes. É mais rude na atitude, mas nem por isso menos recompensadora. Tendo ergonomias completamente distintas, acreditamos que esse será um elemento diferenciador, sendo que no capítulo da eletrónica e de equipamento, a Triumph leva uma pequena vantagem, também refletida no preço. Ao longo destes dias ficámos com uma certeza: o que as une é muito mais do que as separa. E caberá ao utilizador perceber se gosta de ter uma moto capaz de fazer turismo de aventura ou de uma que nasce para uma aventura turística. Chegámos ao fim de mais um teste de andar de moto e não se esqueçam que o mesmo estará também disponível no nosso site e revista digital. Até à próxima!